Se você é apaixonado por histórias misteriosas, casos reais, de arrepiar e acontecimentos que desafiam a lógica, então este canal é para você. Aqui no Histórias e Casos a gente mergulha fundo em narrativas que o tempo quase apagou. Então já se inscreve, ativa o sininho e prepare-se para conhecer um dos maiores enigmas do Brasil. Uma história que você provavelmente nunca ouviu falar. Na vastidão do sertão da Bahia, envolto por colinas ressecadas e vegetação retorcida, repousa um dos maiores mistérios do Brasil colonial. Um documento antigo, escondido por décadas na penumbra de uma biblioteca esquecida. Guardava os segredos de uma descoberta tão surreal que desafiava a própria razão. Chamava-se Manuscrito 512. Tudo começou com uma expedição de bandeirantes. No século XVIII, eles partiram em busca de ouro, pedras preciosas e glória. Eram homens rudes, calejados pelo sol e guiados por lendas passadas de boca em boca. Não imaginavam que tropeçariam em algo que jamais constaria nos mapas oficiais do Império Português. A jornada foi longa e tortuosa. Animais sucumbiram ao calor escaldante, muitos homens adoeceram, outros desapareceram sem deixar rastros. Mas os que resistiram foram recompensados com uma visão que parecia extraída das páginas de um mito grego. Uma cidade de pedra, silenciosa, abandonada, construída por mãos desconhecidas. Os relatos falavam de uma entrada majestosa, composta por 3 arcos imensos, cada um com inscrições em uma língua indecifrável. Pareciam letras latinas, mas distorcidas, como se escritas por alguém que apenas ouvira falar da Roma antiga, mas jamais tivesse posto os olhos em seus textos. As ruas eram simétricas, dispostas como se seguissem um plano urbano refinado. Havia praças com estátuas de figuras humanas, homens com togas, coroas de louros, mãos erguidas para o céu. Algumas seguravam lanças, outras apontavam na direção norte. Tudo parecia ter sido planejado com uma lógica matemática impressionante. No centro, um pedestal negro sustentava uma escultura de um guerreiro ajoelhado. Seu rosto, embora gasto pelo tempo, ainda transmitia uma expressão de tristeza e reverência. Nas suas costas, um escudo quebrado, aos seus pés uma inscrição em caracteres nunca antes vistos. Casas dispostas em fileiras, com colunas e relevos em pedra, mostrando cenas de batalhas e danças. Os bandeirantes relataram que algumas paredes ainda estavam intactas, como se o tempo ali dentro seguisse regras diferentes. Em certos pontos, a vegetação parecia respeitar os contornos da construção. Havia sinais de que aquela cidade fora habitada por uma civilização organizada. A arquitetura lembrava modelos mediterrâneos, mas com elementos tropicais. Não havia telhados de barro, mas cúpulas e terraços planos, uma fusão improvável entre o mundo clássico e o sertanejo. Em uma das casas, os homens encontraram moedas escuras. Eram de um metal estranho, nem ouro, nem prata. Tinham gravuras incomuns, como um arco sobre uma coroa, e a imagem de um menino ajoelhado, segurando uma flecha. Nenhum símbolo conhecido da Europa ou das Américas. O diário do líder da expedição relatava que eles encontraram um salão subterrâneo, acessado por uma escadaria oculta, sob uma pedra solta. No interior, havia um mapa gravado na parede, com rios, montanhas e o desenho de uma estrela no centro. Ao lado, uma mão apontava para o céu. Tudo indicava que aquela cidade havia sido abandonada de forma repentina. Não havia corpos, nem sinais de violência. Panelas ainda repousavam nas cozinhas de pedra, como se os habitantes tivessem simplesmente desaparecido. Uma quietude desconcertante tomava conta do lugar. Os homens ficaram por dias explorando cada canto. Alguns diziam ouvir sussurros à noite, como se a cidade não quisesse ser perturbada. Um deles desapareceu sem deixar vestígios, e outro jurava ter visto uma sombra caminhando no topo das ruínas. Medo e fascínio se misturavam. Quando retornaram, traziam consigo fragmentos de pedra, moedas e o relato mais fantástico da história do Brasil colonial. O texto ficou guardado na Biblioteca Nacional, sob o número 512 por mês do 80 anos foi ignorado por estudiosos e autoridades, até que em 1839 veio à tona.
Historiadores se dividiram. Alguns diziam que se tratava de uma farsa bem elaborada. Outros acreditavam que era uma alegoria simbólica sobre o Brasil desconhecido. Mas havia aqueles que juravam que tudo era real e que a cidade perdida aguardava para ser reencontrada. Expedições foram organizadas, cartógrafos revisaram mapas antigos, missionários, aventureiros e até barões do café financiaram viagens em busca da tal cidade perdida. Nenhuma teve sucesso. Os caminhos descritos no manuscrito eram vagos, e o tempo havia mudado a paisagem. Um nome se destacou entre os buscadores: Percy Fawcett, o mesmo que mais tarde desapareceria na Amazônia em busca da cidade de Z. Dizem que o manuscrito 512 foi uma das inspirações para sua obsessão por civilizações ocultas. Ele acreditava que havia uma conexão entre os relatos. Apesar das tentativas, nada foi achado. A cidade parecia ter se desfeito na poeira. Alguns apontaram para formações rochosas em Gentil do Ouro, na Bahia, onde há paredões com inscrições e pinturas rupestres, mas nada com a grandiosidade descrita no manuscrito. Outros sugeriram que se tratava de uma reinterpretação exagerada de ruínas indígenas ou formações naturais, que os bandeirantes, em seu cansaço, haviam confundido a natureza com a arquitetura antiga, uma miragem alimentada pelo desejo de glória e fama. Mas o manuscrito permanece. 10 páginas escritas à mão, com detalhes precisos e uma narrativa consistente. Não parece ficção. Parece um relato feito por alguém que viu com os próprios olhos aquilo que ainda hoje não conseguimos explicar. E isso mantém viva a dúvida. Se era uma invenção, por que alguém teria criado algo tão complexo, em uma época em que não havia benefício algum nisso? Por que esconder o autor? Por que guardar o relato em um local acessível, mas esquecê-lo por quase um século? O mais estranho era a ausência de referências culturais conhecidas. Nada no texto menciona deuses romanos, arquitetura portuguesa ou elementos indígenas. A cidade parecia fora de qualquer matriz conhecida. Um enigma absoluto no coração do Brasil. Alguns estudiosos apontaram semelhanças com inscrições fenícias, outros sugeriram uma conexão com os cartagineses. Mas como uma civilização do Mediterrâneo teria cruzado o Atlântico séculos antes de Colombo? É um salto difícil, até para as teorias mais ousadas. E, no entanto, o mistério persiste. Viajantes que cruzam o sertão da Bahia ainda relatam ruídos estranhos à noite. Formações que se assemelham a colunas e ruínas. Sinais em pedras que não correspondem a nenhuma escrita conhecida. A cidade parece brincar com os curiosos. Em tempos mais recentes, arqueólogos tentaram usar tecnologia de sensoriamento remoto para localizar padrões geométricos no solo da região. Nenhum resultado conclusivo foi obtido, mas as imagens revelam formações estranhas, que não se repetem em outras áreas do sertão. As lendas locais se alimentam do mistério. Os moradores mais antigos falam de fantasmas que vagam pelo cerrado, de luzes que dançam entre as árvores e de vozes que sussurram em línguas mortas. O manuscrito 512 se tornou parte do folclore invisível do Brasil. E mesmo que tudo não passe de imaginação, a beleza do enigma permanece. Há algo de profundamente humano no desejo de encontrar uma cidade perdida, uma civilização esquecida, uma prova de que o passado é maior do que os livros contam. Cada parágrafo do manuscrito é uma janela para um Brasil que poderia ter sido um lugar onde colunas se erguiam entre cactos, onde moedas eram forjadas com símbolos que desafiam a lógica, onde estátuas apontavam para constelações desconhecidas. Há quem diga que a cidade foi real, mas foi tragada por um terremoto. Outros acreditam que foi construída por viajantes de outro tempo, que se esconderam no sertão para preservar seus conhecimentos. E há os que creem que ela ainda existe, invisível aos olhos comuns. Talvez a verdade esteja no meio. Talvez os bandeirantes tenham mesmo encontrado algo fora do comum, mas não souberam interpretar. Talvez tenham inflado seus relatos com fantasias, ou talvez tenham dito a verdade, e nós é que não estamos prontos para aceitá-la. O manuscrito 512 não é apenas um pedaço de papel, é uma semente de imaginação, uma porta aberta para teorias, mistérios
e possibilidades. Um lembrete de que nem tudo no mundo foi descoberto e que o passado ainda guarda segredos entre suas pedras. Enquanto ele existir, haverá quem sonhe com a cidade perdida da Bahia, com seus arcos, seus obeliscos, suas moedas enigmáticas. Haverá quem enfrente o calor, a sede, a solidão do sertão, em busca de algo que pode não existir, mas que jamais deixará de fascinar. E quem sabe um dia, alguém tropece em uma pedra solta, encontre uma escadaria e desça até um salão esquecido. Quem sabe veja com os próprios olhos a estrela entalhada na parede, o guerreiro ajoelhado, o mapa das constelações e, finalmente, decifre o enigma. Porque o Brasil, com toda sua vastidão e diversidade, ainda é uma terra de mistérios, de histórias enterradas, manuscritos esquecidos, trilhas que levam a lugar nenhum. E entre elas talvez exista mesmo uma cidade que não devia estar ali, mas estava. E se ela estiver, será a maior descoberta arqueológica da história. E se não estiver, ainda assim será uma das mais belas narrativas já escritas por mãos anônimas, guiadas pelo desejo de eternizar um vislumbre do impossível. Enquanto isso, o manuscrito 512 repousa entre as estantes silenciosas da Biblioteca Nacional, esperando que alguém ouse acreditar, porque às vezes basta acreditar para que o invisível comece a tomar forma, e a cidade perdida da Bahia, então, poderá finalmente ser encontrada.